Então, são muitas e muitas questões que fazem o torcedor do Vasco, novamente, entrar naquele ciclo, aquele rumo de cansaço. É um cansaço, assim, é cansativo falar sobre o Vasco, é cansativo ver o Vasco jogar, é cansativo comentar sobre tudo que envolve esse clube, porque nada muda. Essa que é a grande verdade. Você tem diferentes contextos, mas o resultado acaba sendo sempre o mesmo. E eu me sinto muito confortável de falar sobre isso, porque, cara, eu tento muito olhar o futebol sem olhar apenas o resultado. Eu tento não analisar apenas o resultado. Só que é impossível numa equipe que acaba repetindo em todos os jogos o mesmo enredo. O Vasco é uma equipe que está num ciclo vicioso. Eu falei isso no SBT, eu escrevi isso também nas minhas crônicas e vou falar de novo. O Vasco é uma equipe que está num ciclo vicioso. Joga bem em determinados momentos, em determinados minutos, controla a partida. Hoje, por exemplo, fez um primeiro tempo ok, fez o Mirassol, que é uma equipe muito consistente, uma equipe muito bem organizada, errar em alguns momentos, só que o Vasco nunca pune o adversário. O Vasco não consegue fazer isso. E aí, no segundo tempo, volta a ser o Vasco que a gente já esperava. Uma equipe que constrói, que cria, que tenta e que não é efetiva. No segundo tempo, o que aparece? O ciclo repetitivo. Erros individuais, erros que acarretam em gols dos adversários e erros que, obviamente, custam o resultado para o Cruz Maltino, custam pontos e custam um Vasco deprimente. Assim tem sido o Vasco. Deprimente. E troca técnico, muda jogador, mexe no time e o resultado tem sido sempre o mesmo. Uma depressão que causa no torcedor o quão frágil é esse grupo. Você quer que eu te dê um retrato do quão frágil é esse grupo? Um retrato de como essa equipe ela é muito fraca mentalmente, ela é muito fraca no quesito consistência, que é o que faz uma equipe ganhar ou não o jogo. Hoje o segundo tempo do Lucas Piton, ofensivamente, ele estava sendo primoroso. Assim que o Mirassol abriu 2-0, o Lucas Piton conseguiu em 2 cruzamentos fazer o Vasco voltar para a partida em 4 minutos. Não só ele, como o Pumita, que fez um dos gols e também deu assistência para o outro gol do Verratti. O Vasco consegue empatar a partida. 2-2, na casa do adversário. Mesmo depois de ter que escalar essa montanha, de ter tido 2 erros individuais, 2 falhas individuais, uma falha do Daniel Fusato e também a outra falha do Lemos, que acabou errando um passe de uma forma infantil, digamos assim, para não dizer outra coisa. E o Vasco tomou 2-0, se recuperou, empatou a partida. E aí sabe de onde sai o terceiro gol do Mirassol? Uma falha do Lucas Piton, em que ele não consegue combater o adversário. E a outra falha do Pumita Rodrigues, que não consegue saber quem ele vai marcar ali dentro da área. E não só dele, né? Uma falha do sistema defensivo inteiro, do João Vitor, do Lemos e quem mais estivesse ali naquela situação. Na verdade, o Lemos já tinha saído, foi o Jair, mas o Vasco já estava bagunçado, o Thiago Mendes ali também já bagunçado. E aí o Pumita não consegue acompanhar. Ou seja, os 2 jogadores que recolocaram o Vasco no jogo, que foram muito bem ofensivamente, foram os mesmos 2 jogadores que acabaram comprometendo e sendo o retrato do Vasco no terceiro gol, que culminou na derrota do time do Fernando Diniz. Esse é o retrato. Esse é o retrato do Vasco. Esse é o retrato desse grupo. É um grupo que, em teoria, você fala, opa, tem um bom aqui, tem um bom ali, tem um bom ali. Só que junta, isso é um reflexo de todas as temporadas, não é só de agora não, gente. É muito importante a gente deixar claro isso. Não é só de agora. Era assim com o Ramon Dias, era assim com o Rafael Paiva, foi assim com o Álvaro Pacheco, foi assim com o Fábio Carille e está sendo assim com o Diniz também. As formas de jogar são diferentes, mas no final das contas, o Vasco tem esbarrado, principalmente, nas falhas individuais dos seus atletas. E é uma coisa, cara, é uma coisa que eu já falo aqui, assim, com frequência. Com frequência. Eu falo desde o início do Campeonato Brasileiro. Teve uma live que eu dediquei antes do Fábio Carille sair, em que todo mundo falava que o problema era só treinador e tudo mais. Teve uma live antes do Fábio Carille sair, que eu falava, gente, o time joga feio, o time não é vistoso, o time não produz tanto, mas é uma equipe que é prejudicada constantemente mais por erros individuais do que erros coletivos.
mais por falhas individuais do que por falhas coletivas. Eu listei aqui, gol por gol. Gol por gol. O Vasco, cara, ele inicia o Campeonato Brasileiro 2025 entregando um gol pro Santos. Num passe do Paulinho, em que ele erra, o Tiquinho pega, dá a bola no Barreal e o Barreal faz o gol de cobertura. O jogo que o Vasco faz contra o Ceará fora de casa, ele entrega 2 gols pro Ceará. O Hugo Moura, no jogo que o Vasco faz em casa, e que talvez tenha sido a melhor apresentação do Carille, à frente do Vasco, digamos assim, na consistência do resultado, o Hugo Moura, ele faz um gol contra, de um escanteio, que se fosse a favor, ele não ia conseguir cabecear no gol, mas ele cabeceou contra. Compreende? O jogo contra o Palmeiras, no Mané Garrincha, vocês vão se lembrar. O Vasco toma um gol de um Palmeiras que é forte, que era o líder do campeonato, inclusive, mas que o Vasco estava fazendo um jogo competitivo. Toma um gol de saída de bola. Hugo Moura, errando a saída de bola. Sabe? E, cara, eu vou ficar aqui buscando e lembrando e pensando. Tem erro de Lucas Piton, tem erro do Paulo Henrique, tem erro do João Vitor, tem erro do Lemos. Tem erro de todo mundo, cara. É chato, é cansativo. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara, além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Cara, eu já tô sem palavras, tá, Fernanda? Eu já tô sem muita coisa pra dizer. Não tem uma palavra. Não tem, assim, é cansativo. É a palavra que eu mais usei na minha live de pós-jogo lá no meu canal. É cansativo você ver o Vasco em campo. É cansativo o enredo das partidas, é cansativo que o ciclo se repete. Vamos lá. No primeiro tempo, o Vasco da Gama entrou com uma equipe bem desfalcada, principalmente sem o goleiro Léo Jardim, que acabou sendo expulso de forma bizarra contra o Internacional. O Daniel Fusato foi o goleiro. Na lateral direita, o Pumita entrou na vaga do Paulo Henrique, que estava suspenso também. O Fernando Diniz, mais uma vez, com a teimosia dele, que já é cansativa, ele colocou o Lemos junto com o João Vitor. Aí ele colocou o Lemos do lado esquerdo e colocou o João Vitor do lado direito. Beleza. Aí o Vasco da Gama fez até um jogo nos primeiros 10, 15 minutos interessante, roubando bola lá na frente, conseguindo fazer uma marcação pós-perda interessante, uma marcação alta também efetiva. Tanto é que o Hugo Moura tem a melhor chance da partida com
A roubada de bola lá na frente com o Vasco marcando o Mirassol, que é uma equipe, como a gente falou aqui sobre reativo e propor jogo, é uma equipe completamente reativa. Os resultados do Mirassol, eles vêm quando o Mirassol consegue atacar em transição rápida, porque é uma equipe que com a posse tem dificuldade, o que é natural pelo seu investimento, pela qualidade dos seus jogadores e tudo mais para propor o jogo. Então o Vasco se aproveitou disso, só que o Vasco é uma equipe que, no erro do adversário, não aproveita. Quando o Vasco erra, o adversário sempre pune. E foi o que aconteceu. No primeiro tempo, o Vasco teve 2 oportunidades, uma com o Hugo Moura. O Hugo Moura perdeu a chance de fazer 1-0. E aí depois o Felipe Coutinho também rouba uma bola lá na frente e ele dá um chute de fora da área. O Vasco não consegue fazer. No segundo tempo, o jogo muda de enredo. Porque aí o Mirassol começa a sair mais um pouquinho, começa a pressionar muito mais o Vasco da Gama. Ele tira o Hugo Moura, que estava fazendo uma partida horrorosa, que é cansativo ver o Hugo Moura jogar também, e ele coloca o Thiago Mendes. Deixa o João Vitor e o Lemos lá na zaga, o que até me surpreendeu, que ele não tirou zagueiro para botar volante. Já é um passo, né? Só que o Mirassol, logo nos primeiros minutos, conseguiu, no meio-campo, ter uma superioridade numérica, vem na transição, especialidade do Mirassol, e aí vem um lance fatídico de uma falha individual do Daniel Fusato, que consegue aceitar um gol ali do Negueba, que chuta de fora da área, e aquilo ali começa a desmoronar um pouco do jogo do Vasco. Para piorar, mais uma falha individual. O Lemos, que estava jogando torto do lado esquerdo, erra uma bola infantil, atravessando o passe, e o Mirassol consegue recuperar a bola. O João Vitor fica perdido, inclusive, novamente, o João Vitor sendo escalado é um jogador que não passa confiança nenhuma, a qualquer momento parece que ele vai errar, e novamente ele participa de um lance junto com o Lemos, que foi o principal culpado, 2-0 Mirassol. Aí vem a surpresa, Fernanda. Vem a surpresa. O Vasco consegue empatar o jogo. Mentira, Pedrosa! Eu juro. Quando ninguém acreditava. O meu marido se jogou no chão, rolou. Exato. Quando ninguém acreditava, o Lucas Piton sozinho gera 2 gols pro Vasco. Primeiramente, cruzando na cabeça do Pumita, que estava fazendo um jogo bem ruim, mas conseguiu fazer o gol. E depois, novamente, o Lucas Piton consegue dar um cruzamento pro Pumita, o Pumita assiste e o Verratti empata a partida. Você olha e você fala assim, pô, agora pelo menos vai conseguir um pontinho, né? Agora vai, ou pelo menos chegar ao gol da virada para conseguir 3 pontos. Mais um cruzamento do Piton, o Verratti acaba perdendo a oportunidade, um lance difícil também. E aí o Vasco da Gama, com o Lucas Piton, é o retrato. Tanto do Pumita quanto do Lucas Piton é o retrato do Vasco. 2 jogadores que conseguiram fazer os lances para empatar a partida, erram de forma grotesca, o Lucas Piton não ganha a bola, o Mirassol consegue recuperar essa bola no lado direito, cruza e o Pumita não acompanha a jogada, e aí 3-2 Mirassol. E assim tem sido o Vasco. Aí eu tenho que ver na coletiva o Fernando Diniz falando a mesma coisa. A gente poderia ganhar, a gente estava perto de ganhar, e nessa o Vasco está a 7 partidas sem saber o que é vencer. Dos últimos 22 jogos, são apenas 3 vitórias. E assim, cara, novamente eu vou falar aqui, é cansativo ver o Vasco jogar.